Você já ouviu falar do lítio? Muita gente só conhece o lítio como um agente antipsicótico para tratamento de doenças como psicose maníaco-depressiva ou transtorno bipolar. Porém, o lítio é muito mais do que isso. É um mineral na realidade, não uma droga, que pode, por exemplo, ser utilizado para tratamento de alterações na pele por dermatite seborreica, tratamento de crises de gota e também tem uma ação interessante para doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Acompanhe esse vídeo e aprenda mais sobre o assunto. Um estudo publicado em 2000 pela prestigiada revista Lancet demonstrou que um estudo feito em ratos houve aumento expressivo da substância cinza do cérebro após o uso de lítio. O aumento de substância cinzenta do cérebro foi em torno de 3% de 8 em cada 10 indivíduos submetidos a esse tratamento. Um outro trabalho publicado em 2003 demonstrou que o lítio poderia ajudar a replicar novas células nervosas. Outros trabalhos também demonstram que o uso do lítio pode ajudar a evitar a hiperexcitação da via NMDA do cérebro, que nós sabemos que quando hiperestimulado leva à morte neuronal por excesso de estimulação dos neurônios através do neurotransmissor glutamato. Então, o lítio protege as células contra hiperestimulação, evitando morte neuronal. Estudos experimentais em rato que foi induzido um acidente vascular cerebral também demonstrou que o lítio teve um efeito protetor e diminuiu a área de isquemia após o acidente. Outros estudos também demonstraram que o lítio conseguiu proteger o cérebro da ação deletéria de algumas drogas anticonvulsivantes. Como já foi falado em duas lives anteriores que eu mencionei sobre a doença de Alzheimer, o lítio também ajuda bastante aqueles portadores dessa doença por diminuir o estresse oxidativo e promover também a recuperação dos neurônios danificados pelos acúmulos das proteínas anormais da doença de Alzheimer, que é o beta-amiloide. O lítio também tem uma propriedade interessante de inibir o acúmulo de alumínio no cérebro. Ele tem esse efeito então de ajudar a preservar o cérebro do acúmulo de alumínio, que é uma das teorias até hoje não provadas da gênese da doença de Alzheimer. O lítio também pode ser utilizado em pequenas doses como agente protetor e a gente recomenda que você não utilize o carbonato de lítio, que é utilizado normalmente para tratamento da psicose maníaco-depressiva ou distúrbio bipolar, e sim utilize o orotato de lítio ou ainda o aspartato de lítio, que são formas mais suaves do lítio. Inclusive doses muito baixas desses minerais são necessárias para a prevenção de distúrbios neuronais. Não é necessário usar doses altas e nem é necessário você fazer o acompanhamento do lítio no sangue, como é habitual em pessoas tomando carbonato de lítio em altas doses para o tratamento de doenças psiquiátricas. Apesar de existir toxicidade pelo lítio, ela só acontece com doses altas. As doses de prevenção são doses baixas que não produzem sintomas, mas para pessoas que precisam tomar doses mais altas de lítio, é interessante fazer associação com óleo de linhaça e também vitamina E em torno de 800 unidades por dia, para que haja então uma precaução para evitar qualquer risco de toxicidade pelo lítio, que pode acontecer em altas doses. Um interessante estudo feito no Texas demonstrou que alguns condados naquele estado americano que tinham níveis mais altos naturalmente do mineral lítio na água tiveram menos casos de crimes violentos do que em outras regiões do mesmo estado em que o lítio era mais baixo. Chega a ser irônico que nós somos obrigados a consumir água tratada com flúor todos os dias, que comprovadamente faz um estrago muito grande na tireoide. A quantidade hoje de mulheres hipotireoideias é enorme devido também pela influência do flúor, e que ninguém tomou iniciativa até hoje, talvez, de colocar microdoses de lítio nessas águas para ter um benefício para talvez diminuir os níveis de criminalidade. Também foi demonstrado que o lítio pode ajudar pessoas se recuperando do vício do álcool, do alcoolismo, tanto pessoas largando o vício quanto pessoas tentando evitar recaídas. Lítio também em pequenas quantidades, novamente falando na forma de orotato de lítio principalmente, ou aspartato de lítio, que são menos
problemáticas do que o carbonato de lítio, pode ajudar também a prevenir e tratar casos leves de depressão. O lítio também pode ajudar portadoras de fibromialgia, que foi estudado em algumas situações que pessoas com fibromialgia usando, por exemplo, naltrexona, também tiveram ganho adicional ao utilizar o orotato de lítio no controle de suas dores. Um protocolo desenvolvido pelo grande médico americano Jonathan Wright, respeitado no mundo inteiro e também dá palestras em vários países, inclusive já deu palestras aqui no Brasil, associando a vitamina C em altas doses com o orotato de lítio, demonstrou um grande controle de crise de gota. Então, isso é uma outra indicação para o uso do orotato de lítio. Uma outra situação interessante em relação à cefaleia em salvas, essa doença terrível, que é uma forma muito intensa de enxaqueca, relativamente rara, que eu mesmo era portador desse tipo de enxaqueca, melhorei totalmente quando eu parei o glúten, mas se você tem esse tipo de enxaqueca em salvas, do inglês cluster headache, alguns estudos demonstraram que o uso de lítio, nesse caso em doses relativamente altas, então deve ser tomado cuidado, porque nesse caso em doses altas pode haver os efeitos colaterais, houve redução e prevenção das crises de enxaqueca ou cefaleia em salvas com esse protocolo. Alguns estudos também demonstraram que o lítio pode ser útil para tratamento de algumas doenças virais, como o Epstein-Barr, o herpes vírus, o citalomegalovírus, adenovírus, que é o vírus da gripe comum, e também o vírus do sarampo. Uma forma desenvolvida pelo Dr. Jonathan Wright usando selênio, lisina, extrato de folha de oliva e também lítio teve ótimos resultados para prevenir e tratar crises de herpes recorrente. Um trabalho publicado na década de 70 demonstrou que o lítio pode ser utilizado com sucesso para tratamento de doença de Graves, que é um tipo de hipertireoidismo e que é utilizado hoje drogas tóxicas para seu tratamento, e essa droga foi meio que deixada de lado por causa da suposta toxicidade do lítio em altas doses. Mas se fossem feitos esses trabalhos utilizando o óleo de linhaça associado à vitamina E, certamente a toxicidade teria sido diminuída e não haveria problemas. Infelizmente não se fala muito sobre lítio, e você nunca vai ver uma reportagem de um grande veículo de comunicação falando disso, porque não é uma coisa patenteável, já que se trata de um mineral e, como não é patenteável, não gera grandes lucros para nenhuma indústria. Além do Dr. Jonathan Wright, outras autoridades americanas como o Dr. Mark Hyman, a Dra. Emily Jeans, o Dr. Lawrence Wilson, todos eles recomendam o uso do lítio para as indicações que eu comentei agora há pouco. Então, existem muitas evidências na literatura de que realmente esse mineral pode ajudar nas doenças. Estudos realizados com orotato de lítio demonstram que ele é muito menos tóxico que o carbonato de lítio, atravessa a barreira hematoencefálica de uma maneira mais eficiente. Então, as doses necessárias com orotato de lítio são muito inferiores ao carbonato de lítio, tornando essa forma de lítio muito mais segura e tornando muito raro intoxicações. O próprio experiência do Dr. Jonathan Wright, de mais de 30 anos usando lítio, ele não teve nenhum caso de intoxicação, usando preventivamente aquele protocolo, utilizando também o óleo de linhaça associado à vitamina E. Além disso, o lítio pode ter efeito muito positivo no sistema imune. Trabalhos realizados em asmáticos demonstraram que a suplementação com lítio ajudou a diminuir as doses de drogas necessárias ao controle das crises de bronquite asmática. O orotato de lítio também pode ser utilizado para controlar crises de colite, principalmente doença de Crohn, então tem um efeito positivo também no intestino inflamado. Pessoas em crise de herpes zoster, que é uma manifestação do vírus do herpes, afetando os nervos do rosto, que causa uma dor muito intensa, foram beneficiadas também com o uso do lítio suplementado para controle das dores. Também foi demonstrada a eficiência do lítio para tratamento de convulsões, então pode ser um excelente remédio também nessas situações. Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos.